tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que a graça de Deus esteja sobre a vida de todos vocês, amém? Que vocês venham ter um dia abençoado, uma semana abençoada, um ano abençoado, em nome de Jesus. Eu estou escrevendo um livro. Sim, estou escrevendo um livro. Ano passado eu fiz um texto e dentro desse texto eu acho que eu posso, não sei se eu posso, acho que eu posso tentar enquadrar isso um pouco melhor, né? Isso, acho que agora está um pouco melhor. Mas ano passado eu escrevi um texto a respeito do sentido da vida e esse texto eu enviei para algumas pessoas, alguns amigos próximos, e eu recebi alguns feedbacks, algumas coisas a respeito do que o texto causou nelas, né? E foi algo que eu não esperava. Algumas pessoas disseram que tiveram a vida transformada através desse texto e das palavras que estavam escritas lá. E o texto, eu só estava passando por algumas coisas, algumas dúvidas na minha mente, algumas aflições, e eu comecei a desenvolver alguns assuntos porque eu precisava entender qual era de fato o sentido da vida, o que é a vida. Eu precisava entender para onde a minha vida estava indo, eu precisava colocar em palavras o que eu estava sentindo. E é natural que ao longo da vida nós começamos a nos apegar a padrões mundanos, a padrões seculares, e começamos a estabelecê-los como meta da nossa vida, quando na verdade a meta da nossa vida, a vida eterna, é conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Só que muitas das vezes a gente precisa escrever isso, entender também que às vezes nós não estamos pensando assim. E eu comecei escrevendo a respeito do que o Senhor pensa sobre mim, o que eu penso sobre o Senhor, quais são os planos do Senhor para mim, quais são os meus planos, aonde eu estou em Deus e aonde Deus está em mim. Eu estou aqui nesse lugar, é importante saber disso. E a partir daí eu pensei, vou escrever um livro, né? Pensei nisso ano passado e fiquei com isso, vou escrever um livro. E ontem eu terminei o primeiro capítulo. Ainda precisa revisar, porque sempre que eu leio eu quero colocar mais alguma coisa ali, o Espírito Santo começa ministrando alguma coisa e nossa, isso é muito pontual, isso é muito interessante, isso é muito valioso. Nossa, isso vai transformar a vida de alguém, ou meu Deus, como eu nunca percebi isso antes. E é natural também que ao longo da nossa caminhada a gente começa a achar que estamos sozinhos, que ninguém é por nós e tudo mais. Acontece que no final do capítulo, o Senhor ele começou a ministrar algo no meu coração a respeito de eu ter consciência que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão trabalhando juntos em mim. E isso começou a mexer com a minha cabeça, porque eu nunca tinha pensado dessa maneira, eu nunca tinha pensado dessa forma. Talvez você já entenda isso, já esteja experimentando isso, mas eu não. E o Senhor me levou a Gênesis, onde diz que Deus criou. Você tem nos primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis, a apresentação da Trindade. Você é apresentado a um Deus Criador, você é apresentado ao Espírito Santo, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou como minha mãe costuma dizer, que o suspiro de Deus pairava sobre a face das águas, sobre o abismo ali. E isso quando a terra ainda era sem forma e vazia. É importante a gente frisar isso, que a terra era sem forma e vazia. E Deus criou, e o Espírito Santo já estava ali, e nós somos apresentados à palavra, ao verbo, que sem ele nada seria feito, e todas as coisas foram feitas para ele, por causa dele. Nós somos apresentados ao verbo, que é Cristo, o haja luz. O haja luz não é uma luz brilhando, mas é a estrela da manhã. Então nós estamos sendo apresentados ali ao Pai Criador, ao Espírito Santo e a Jesus Cristo. Tudo isso nos primeiros versículos de Gênesis.
E lá no versículo 26, o Senhor se reúne com a Trindade e diz: façamos agora um homem à nossa imagem e semelhança. E a imagem de Deus fez o homem. Então nós somos feitos, nós somos moldados pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Juntos eles moldam, eles fazem a sua imagem. Então quando Jesus ele ressuscita e diz que antes dele ressuscitar, isso está em João 11, ele diz que ele vai para o céu, ele vai para a casa do Pai, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Ele está dentro desse contexto anunciando que ele vai partir e os discípulos começam a ficar tristes com isso, mas Jesus diz que é necessário que ele vá para que o Espírito Santo venha. E quando o Espírito Santo vir, toda essa tristeza do nosso coração iria partir, toda a tristeza do coração dos discípulos iriam ser preenchidas pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque Jesus, quando ele estava aqui em corpo presente, ele não tinha a capacidade de habitar nos corações, porque ele estava aqui em corpo. Quando Cristo ele vai para o céu e o Espírito Santo desce, agora sim, agora ele tem a capacidade de habitar não só ao nosso lado, mas como nos nossos corações também. Então nós somos preenchidos, sabe, o anseio pela eternidade que Salomão diz em Eclesiastes, Deus colocou um desejo, um anseio, uma sede, uma necessidade do homem por coisas eternas, pela eternidade. E o homem não consegue compreender tudo que Deus fez. É isso, é sede pelo Espírito Santo, é sede por Cristo. E muitas vezes nós tentamos preencher esse vazio no nosso peito, essa fome, essa busca que a gente não consegue compreender por várias coisas, né? E coisas boas, a gente tenta preencher com casamento, com filhos, com trabalho, com viagens. Nós tentamos preencher com muitas coisas o nosso coração, quando na verdade só Cristo, que é eterno, pode nos preencher. E a partir desse coração cheio pelo Espírito Santo, sim, nós nos relacionamos com o casamento, com os filhos, com a igreja, com a comunidade. Funciona mais ou menos nessa dinâmica, né? Você tem o coração completo por Cristo e depois você se relaciona com tudo à sua volta, porque Cristo é o centro de tudo. Então, Jesus ele deixa o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo nessa história? Porque o Espírito Santo ele não é só tipo um fantasma, ele não é que ele seja um fantasma, mas o Espírito Santo não é um fantasma, ele não é só uma presença, ele não é um arrepio, ele não é alguém que está distante. O Espírito Santo é alguém que está muito perto. O Espírito Santo é aquele que conhece as emoções de Deus. O Espírito Santo é aquele que, através dele, Cristo fez todas as coisas aqui na Terra. O Espírito Santo ele é responsável pela ressurreição de Jesus. Então, todas as coisas foram feitas através do Espírito de Deus, através do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava em Gênesis, o mesmo Espírito que estava sobre os profetas, o mesmo Espírito que estava com Jesus, é o Espírito que desceu em Atos e é o Espírito que está conosco hoje. Então, quando nós éramos sem forma e vazia, quando a terra era sem forma e vazia, a Trindade se uniu para formar a terra e para nos formar. Agora, a Trindade se manifesta outra vez. Você tem o Pai que está na glória, você tem o Filho que está assentado à direita de Deus Pai e você tem o Espírito Santo. Outra vez somos apresentados à Trindade. O Espírito Santo ele vem e ele faz essa conexão. O Espírito Santo é aquele responsável por fazer as palavras da Bíblia soltarem no nosso coração, soltarem da Bíblia. O Espírito Santo é aquele que é responsável por nos fazer sentir o amor de Deus. Quando Cristo diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, sentir esse amor na nossa pele, nas nossas entranhas, sabe? Quando a gente canta aquele hino, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, que Jeremias declara essas palavras, né? É isso, sentir esse fogo, essa paixão, esse desejo, essa fome, essa sede, vem do Espírito Santo.
O Espírito Santo é aquele que nos faz sentir na nossa pele, nos nossos ossos, na nossa mente, que Deus nos ama, que Jesus nos ama, que Ele deseja que nós estejamos com Ele, aonde quer que Ele esteja. Entende? Então, muitas das vezes nós lemos a Bíblia, lemos, nós sabemos que Deus nos ama. Nós sabemos que Ele está conosco, mas nós não conseguimos sentir. E só é possível sentir com o Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Eu estou pensando sobre essas coisas, está tudo meio solto ainda, como eu falei, eu escrevi isso ontem, mas eu estou sendo impulsionado, direcionado a compartilhar isso com vocês. Eu tinha uma outra coisa para falar e eu vou falar depois. Eu tenho muitas coisas para falar, mas eu preciso falar de acordo com o que Deus direciona, né? Então, esse é o Espírito Santo, nosso amigo. Jó, ele vai dizer isso. Jó, ele vai dizer que o meu intercessor é o meu amigo. E amigo não é aquele cara que te segue no Instagram, amigo não é aquele cara que curte suas coisas, ou simplesmente aquele cara que chama para jogar bola, ou aquele cara gente boa. Amigo é alguém que conhece suas emoções, que conhece suas fraquezas. Amigo é aquele que está do seu lado quando você não tem o que comer, não tem o que vestir. Amigo é aquele que sabe o que te machuca, sabe o que te fere. E amigo é aquele que te protege. Ele sabe das suas feridas, ele sabe as suas limitações, ele sabe até onde você pode ir. E ele te protege, ele cuida, ele intercede por você. Amigo é aquele que intercede por você. Quer saber se uma pessoa é seu amigo, é sua amiga? Quer saber se uma pessoa é interessante estar na sua vida? Ou se você é alguém interessante de estar na vida do outro? Se você é amigo, é se você intercede por aquela pessoa. Você sabe que ela tem limitações, que ela errou, você sabe aonde ela é boa, você intercede por ela. Isso é ser amigo, isso é ter amigo. E o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele intercede por nós. Nós temos, então, toda a Trindade a nosso favor. Às vezes nós não conseguimos compreender isso porque nós não nos posicionamos como filhos. Nós não nos posicionamos como herdeiros de Cristo, da promessa, da mensagem, da cruz, sabe? Então, tem que ter uma moto, né? Tem que ter uma moto. Bom, no primeiro vídeo que eu gravei eu falo sobre a moto. Se quiser saber sobre a moto, vai no primeiro vídeo. Mas, o Espírito Santo ontem estava falando isso comigo, sabe, Denis? Você consegue conceber, sabe, nas suas entranhas, no seu espírito, no seu ventre, na sua mente, no seu coração, que o Pai, sabe, a misericórdia de Deus está sobre você todos os dias. Jesus Cristo, ele morreu por você e ele é a graça do Pai sobre a sua vida. E ele intercede, ele é o seu advogado, ele se levanta para te justificar. E o que te justifica é o sangue, ele morreu por você. Você consegue entender que o Espírito Santo, ele quer estar com você todos os dias. Você consegue entender que você tem a Trindade. Você tem a Trindade te amando, te desejando, querendo ouvir o som da sua voz, querendo ouvir a sua adoração, querendo ouvir o seu clamor, querendo ouvir a sua palavra, querendo ouvir você ministrando, sabe? Às vezes nós somos chamados para ministrar em alguns lugares, nós somos chamados para pregar em algum lugar, nós somos chamados para estar com pessoas, nós vamos para o culto e você já parou para perceber que o culto, ele foi feito, ele foi instituído, ele foi estabelecido para que nós nos relacionássemos com Deus. E às vezes nós preparamos uma mensagem maravilhosa, nós escolhemos os louvores maravilhosos, nós escolhemos a melhor roupa por conta de uma escala, por conta de uma festividade, nós pensamos tantas coisas, nos preparamos para muitas coisas, menos para Deus. Quando, na verdade, o maior interessado em ouvir o louvor, em receber o louvor naquele lugar, é Deus, é a Trindade. O maior, sabe? Eu imagino Deus no céu com o Filho e o Espírito Santo vibrando, sabe? Olha,
Olha como, meu Deus, eu não estou conseguindo. Sabe, Isaías, quando você está tendo uma reunião celestial da Trindade ali e uma pergunta é feita: quem há de ir por nós? Quem irá levar essa palavra? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso, imagina no céu, Cristo vibrando, Jesus celebrando: olha, ele está levando a minha palavra. Olha, ele está me adorando. Olha como a adoração deles sobe como um incenso de aroma suave. Olha como a adoração deles enche o céu. Olha como eles fluem aqui como correntes, como canais de rios. Olha como eles fluem através do que o Filho deixou para eles. Olha como eles se relacionam com o Espírito Santo. Olha como eles cuidam do Espírito Santo, olha como eles são zelosos, olha, mesmo pecando, mesmo falhando, mesmo com corpos mortais, olha como eles anseiam, eles desejam, mesmo eles sendo como uma brisa, sabe, da manhã, mesmo eles morrendo, mesmo com o tempo de vida deles sendo algo tão passageiro, olha como eles desejam, anseiam, cheios de falha. Mas olha como o sangue, olha como eles são lavados pelo sangue de Cristo. Olha como eles anseiam pela glória vindoura. Olha como eles celebram em me adorar. Às vezes a gente não tem essa consciência. Às vezes essas coisas a gente se perde, sabe? Na performance, a gente se perde nos afazeres, a gente se perde em tantas coisas. Às vezes a gente deixa de pecar com medo de ir para o banco, quando na verdade a gente deveria deixar de pecar porque isso entristece Deus, isso entristece o Espírito Santo, isso não muda quem Ele é, porque Ele é imutável. Mas quantas vezes a gente se relaciona com Deus para tentar de alguma forma ser benquisto, quando na verdade ele só quer ser íntimo, sabe? A gente precisa buscar essa intimidade com a Trindade. Nós não somos rivais, nós não somos inimigos, nós não somos mais inimigos de Deus. Através da cruz nós fomos reconciliados com Deus e agora nós não somos mais servos, mas somos amigos, nós somos filhos, co-herdeiros. E todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais já foram dadas e liberadas a nós. Bênçãos que nos fazem ter acesso ao coração de Deus. Você consegue entender que o que está sobre nossas vidas hoje é alguém que conhece as emoções que estão no coração de Deus e que conhece as emoções que estão no nosso coração, coisas insondáveis, coisas que a gente não consegue mensurar. Nós nos relacionamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele pega a palavra que está na Bíblia, ele pega as promessas e faz com que a gente acredite naquilo. Não só faz, mas a gente... Não estou falando acreditar, eu sei. Estou falando acreditar, sabe, com suas entranhas. Pode passar dia, noite, pode as águas do mar ferverem, pode os montes se transformarem em vales, pode os vales se transformarem em montes. Pode a economia ir por água abaixo, pode chegar doença, pode chegar qualquer coisa. Você está com os olhos fixados em Deus. Você está com os olhos fixados em Cristo. Você está ansiando por mais uma vez se relacionar com o Espírito Santo. É isso. É isso. Acho que a gente precisa sair desse lugar de performar muito bem e nos tornarmos alguém íntimos, amigos. Nos tornarmos filhos, sabe? Que conhecem, que compreendem, que sentem, sabe? Que tá aqui, eu sinto o cheiro do Espírito Santo, eu sinto Jesus, sabe? Tudo se transforma dentro de mim. Eu sinto como se ele estivesse
como se eu pudesse tocar na glória de Deus. É isso, eu não sei como terminar essa conversa, mas eu oro para que você venha ter uma revelação de quem Cristo é. Eu oro para que você venha ter uma revelação da glória de Deus, uma revelação, uma experiência, um contato com o Espírito Santo que divida a água das águas, que divida céus e terra. Uma experiência capaz de dividir juntas e medulas. Eu espero que você tenha uma compreensão do Espírito Santo, uma consciência da presença do Espírito Santo. Eu acredito que esse é o caminho. Nós precisamos ter uma consciência cada vez mais profunda da presença do Espírito Santo, da presença da Trindade na nossa vida. Tudo isso para o louvor da glória dele. Tudo isso para o louvor da glória dele. Tudo isso para exaltar e glorificar o nome de Deus no céu, na terra e embaixo da terra. Tudo isso para fazer Cristo conhecido. Isso não é só para ir para o céu ou para não ir para o inferno. Isso não é só para você ser benquisto por Deus. Isso é um amor profundo. Tá? Isso é um amor que é profundo, que é alto, que é largo, que é pesado. É um amor tão inflexível quanto a morte. Então nós precisamos nos relacionar com Cristo. E a partir de Cristo nos relacionarmos com todas as outras coisas. A partir de Cristo, a partir do Espírito Santo nos relacionarmos com todo mundo. É isso. Que o Senhor abençoe todos vocês. Espero que o Senhor venha estar direcionando e ministrando cada vez mais a respeito dessas coisas com vocês. Lembrei da Jade. Eu vou trazer a Jade aqui qualquer dia para vocês conhecerem a Jade. Espero conhecer logo. Espero que vocês conheçam logo. Saudade, Jade. Saudade, família. Amo vocês. Saudade, mãe. Saudade, Luiz Paulo. Saudade, Felipe. Saudade, pai. Saudade, André. Saudade de todo mundo.